Fala galera do nono ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Aí, começando mais um ano, né? Então, força, foco, determinação, vai dar tudo certo. Primeira parte desse livro aqui, que vocês vão estudar, de ancestralidade, mosaico, arte, né? Da Bea Meira, Rafael Castro, Silva Soter, Tayana Machado e Ricardo Elia. São os autores. É um livro que tem ancestralidade como tema de todas as obras de arte. Vamos entender um pouquinho de ancestralidade e por que a ancestralidade é importante para as obras de arte. Atualmente, os mesmos produtos, incluindo os culturais, são oferecidos em vários países. Os autores, estão tratando aqui como se a cultura fosse um produto que pode ser consumido como qualquer outro produto de supermercado, por exemplo. A globalização da economia levou à internacionalização dos padrões de consumo. Então, quer dizer, hoje, em qualquer lugar do mundo, você pode consumir da mesma maneira que você consome aqui no Brasil. Todo tipo de coisa. Hoje é possível encontrar equipamentos eletrônicos, peças de vestuário, filmes, programas de televisão, músicas e alimentos iguais em diferentes regiões do planeta. A gente está aqui no Brasil, a gente está consumindo cultura de outros países, assim quando a gente vai em outro país, a gente também consome cultura de outros países. Então, por exemplo, aqui a gente come pizza, a gente come comida japonesa, comida chinesa, e quando a gente vai para esses países a gente também consome cultura brasileira facilmente. Por isso alguns grupos sociais têm procurado retomar em suas origens aquilo que os distingue. Claro, porque a ancestralidade é voltar ao passado, né? É voltar às origens, é saber de onde viemos, né? O nosso antepassado, para a gente entender hoje, né? A gente tem que voltar. Alguns grupos sociais, algumas pessoas estão focalizando nisso, para a gente ter a identidade cultural preservada. A globalização está destruindo isso daí. Está fazendo como se fosse uma coisa única. Até a língua inglesa, né, está sendo padronizada no mundo inteiro. A linguagem de uma determinada cultura está se perdendo. A globalização está tentando manter um padrão social. Isso não é legal. As pessoas perdem a sua característica, a sua identidade. Faz parte da cultura. Por isso, estudar e reconhecer a relevância dos saberes locais e ancestrais tem sido uma estratégia recorrente na arte contemporânea. Então, a arte contemporânea, que é uma arte atual, né, trabalha com temas atuais, apesar de ser atual, ela busca isso, ela busca manter a ancestralidade. Senão a gente não entende a arte atual. Se a gente não voltar às origens, a gente não consegue entender o que está acontecendo hoje. A ancestralidade também é trabalhada na arte contemporânea e a gente vai ver isso ao longo dos nossos estudos. Então, a ancestralidade é também um assunto transdisciplinar, pois o estudo das culturas envolve os saberes de diversas áreas do conhecimento. A ancestralidade, voltar ao passado, voltar às origens, é importante para a gente entender, por exemplo, uma determinada região, se ela é quente ou se ela é fria, o clima, o relevo, o tipo de vegetação que tem no local, tudo isso influencia na cultura, no jeito que a pessoa se veste, no jeito que a pessoa se adorna, no jeito que a pessoa constrói a sua casa, a religiosidade dela, que também está muito junto com essa questão cultural, influencia muito a cultura, também depende do local onde ela mora, a história de vida daquela sociedade, as influências culturais que aquela sociedade teve. Então a gente trabalha com a geografia, com a história, com a ciência. De repente a ciência influencia na cultura de uma determinada sociedade. A matemática, lógico, as construções arquitetônicas, também é uma questão cultural. A linguagem, a língua, né? Todas as disciplinas fazem parte desse contexto cultural. Por isso que a diversidade cultural e a ancestralidade também é um tema transdisciplinar. Então, o que você vai estudar neste livro se relaciona com assuntos estudados em outras disciplinas. Então, vamos lá. Nós estamos falando de arte contemporânea. Então, eu acabei de falar que a arte contemporânea, apesar de ser atual, ela trabalha com ancestralidade. Mas o que efetivamente é a arte contemporânea? Para uma determinada arte ser considerada arte contemporânea, ela tem que ter algumas características. Então, por exemplo, a arte contemporânea é considerada uma arte atual, que trabalha com temas atuais. A materialidade também tem que ser diferenciada, que não são geralmente usadas para fazer arte. O que é materialidade? É o suporte, é o material principal que a pessoa utilizou para fazer aquela arte. Então, por exemplo, qual que é o suporte do músico?
É o seu instrumento musical. Qual que é o suporte do pintor? A tinta, a tela. Qual que é o suporte do escultor? É a argila, é o gesso, o barro, a pedra. Qual que é o suporte do ator? É o seu próprio corpo. Qual que é o suporte do bailarino? O seu próprio corpo. Qual que é o suporte do cantor? É a sua voz. Então, a materialidade principal é o suporte. Então, essas materialidades que o artista usa, na arte contemporânea, elas são diferenciadas. Elas não são materialidades que são utilizadas normalmente. Ela quebra com aquele tipo de material usado tradicionalmente. Então, não se usa aquilo que era usado antigamente. O artista contemporâneo busca novas materialidades, coisas que geralmente não são usadas para fazer arte. Eles pegam aquilo e colocam como suporte na sua arte. Então é uma quebra da forma tradicional de apresentar a arte ao público. O que a arte contemporânea transmite? A arte contemporânea, ela transmite uma mensagem implícita. Nunca é clara, nunca é evidente. A mensagem que o artista quer transmitir, ela está escondida. Não é fácil você interpretar uma obra de arte contemporânea. Às vezes você precisa conhecer a poética do artista, que a poética é aquilo que ele sempre trabalha nas obras dele, a característica que ele tem em todas as obras dele, tem que ter no jeito dele fazer, no material que ele usa, ele sempre usa o mesmo material, ou na cor, pode estar na cor, ou então na forma que ele apresenta essa arte para o público, como que ele pede a interação do público com a obra, às vezes no tema que ele utiliza. Por exemplo, Van Gogh. Van Gogh tem a poética de usar a predominância do amarelo, numa fase do Van Gogh, né? Então isso é uma poética do Van Gogh. Então, você precisa conhecer a poética do artista contemporâneo para começar a entender a mensagem implícita. Às vezes você precisa conhecer um pouco da vida dele, como é que ele foi na infância, as suas influências culturais, o que ele passou na vida dele, porque às vezes o artista contemporâneo ele demonstra muito o que ele está sentindo naquele momento e coloca na sua obra de arte. Ou a sua reflexão, a do artista, a respeito de um determinado assunto que está acontecendo no momento, levando você a refletir o que ele pensa. Na arte contemporânea, a maioria tem uma mensagem implícita, que você tem que ler o nome da obra, começar a entender a mensagem do artista, que faz, lógico, que leva uma reflexão, fazendo, geralmente, uma crítica sobre um problema social atual, ou expondo uma sentimentalidade pessoal do artista que esteja passando naquele momento. Muitas vezes é multimídia, várias mídias, né? Tecnologias, ou várias linguagens. Então ele utiliza essa questão do som, da luz, dos sensores da internet, o audiovisual, trabalha muito com isso, né? A grande maioria da arte contemporânea utiliza questões multimídia. E também misturando linguagens artísticas. Como assim? É o tipo de arte. Numa mesma obra de arte contemporânea, às vezes tem arte visual, tem música, tem teatro, tem dança, tem interpretação, tem pintura, tudo junto, numa obra só. Então, várias linguagens artísticas numa mesma obra. E pedindo a participação do público para que, com essa interação, a obra seja finalmente concretizada. O que é isso? A maioria da arte contemporânea, o artista pede, não necessariamente que ele esteja ali presente, mas às vezes ele escreve numa placa e pede para que as pessoas façam alguma coisa, interaja com essa obra de alguma maneira. Ou tocando na obra, ou olhando em algum lugar, ou escutando, colocando um fone de ouvido, ou sentando, assistindo um vídeo, ou entrando dentro do lugar onde você vai ver uma sala fechada, onde você vai ver um vídeo, alguma coisa assim. O clima, ele muda o clima da sala, às vezes deixa a sala quente ou a sala muito fria. Às vezes ele pede para você tirar o sapato, você entrar descalço. Então ele trabalha muito com essa questão sensorial, dos sentidos do corpo humano. O tato, o olfato. Às vezes ele muda a questão dos cheiros. Ele coloca odores diferenciados num determinado local. Pede para você cheirar alguma coisa. O paladar, às vezes pede para você comer a obra. Às vezes a obra é comestível, às vezes a obra é de chocolate. E ele pede para você comer a obra. Às vezes ele pede para você usar todos os seus sentidos corporais interagindo com a obra de arte. Só você participando
é que a obra está efetivamente concluída. Porque caso contrário, a obra não está pronta. Se não houver essa interação do público com a obra não está finalizada. Às vezes o artista pede para você entrar num determinado local fazendo alguma coisa. Sei lá, entrar numa sala gritando alguma coisa, tocar um instrumento, por exemplo. Se você não fizer, a arte não está concluída e provavelmente você não vai entender a mensagem implícita. Porque às vezes é preciso o público interagir para poder efetivamente entender a mensagem que o artista está transmitindo. Então, o passado remoto, é importante a gente conhecer o nosso passado para conseguir entender o presente, principalmente na arte contemporânea. O nosso passado, da humanidade, os grupos humanos que habitavam as cavernas do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que é um sítio arqueológico que existe no Brasil, que fica no estado de Minas Gerais, produziram pinturas rupestres. Pinturas rupestres. Rupestre quer dizer a pré-história. Pré-história. Então tem pinturas rupestres, arte rupestre, materiais rupestres. Então tudo que você falar de rupestre é pré-histórico. Essas pinturas rupestres, elas podem ser compreendidas como uma linguagem e estão permeadas de significados, embora não possamos decifrá-los completamente. Uma imagem de 10 mil anos atrás, como é que você vai entender exatamente o que aquele homem estava querendo transmitir numa imagem? Até hoje a gente tem ideias do que seja a mensagem, mas não dá para ter certeza. Então a arqueologia estuda esses vestígios dessas linguagens, o que essas pinturas queriam dizer, que podem ser uma ponte entre os povos que viveram no passado remoto e a nossa sociedade. Que elementos você identifica na imagem? Lógico, se a gente descobrir o que eles queriam dizer, a gente pode entender algumas coisas do que somos hoje. Essa aqui é uma imagem rupestre, vários símbolos, tem várias imagens de várias coisas que a gente não consegue decifrar completamente. Isso aqui era feito de vários tipos de materiais, sangue de animais, pó de urucum, por exemplo. Eles amassavam sementes, tirava aquele pozinho, assoprava, ou então carvão. E você vê que tem alguns pedaços quebrados, né, no local. Esses pedaços foram quebrados provavelmente pelos próprios homens que desenhavam, porque talvez eles estivessem treinando uma caça. Às vezes ele desenhava um animal e ficava treinando tiro ao alvo. Gente, isso são hipóteses. A gente não tem certeza. Os arqueólogos não têm essa certeza. A ideia era, com certeza, não era decorar a caverna, porque eles não tinham essa questão estética. Mas, de repente, uma questão religiosa. Dá para perceber que tem algumas pessoas dançando, né, como se fosse um culto religioso. Não existia religião, mas existia fé. Então eles acreditavam, de repente, que se eles conseguissem pintar o animal na caverna, eles iam dominar a alma daquele animal e no dia seguinte eles iam conseguir caçá-lo. Então era uma questão de dominar aquele animal previamente para poder dar força para ele enfrentar esse animal e caçar. Porque naquela época não tinha supermercado, né? Você vai lá e compra o que você quer comer. Não, você tinha que caçar o animal. Então você tinha que ter um embate físico ali com o animal, que você podia morrer. Várias simbologias animais presentes na região importantes. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é uma unidade de conservação criada em 1999. Criada assim, essa unidade foi criada, ela foi para preservar aquilo ali, né? Que tem como principal objetivo proteger esses valiosos patrimônios geológicos e arqueológicos existentes nesta região. Aqui é só uma pintura rupestre de mais de 10 mil anos. Mais de 10 mil anos tem essa pintura. É muito tempo, né? Então, agora que eu falei de geologia, arqueologia, paleontologia, qual que é a diferença de tudo isso? Então veja bem, arqueologia, geologia e paleontologia são três coisas diferentes. Às vezes tem alguma coisa que tem a ver com a outra, mas são diferentes. Então, por exemplo, a arqueologia ela estuda as culturas e o modo de vida do passado, a partir de análise de vestígios, né, de materiais. Então eles procuram conhecer as sociedades extintas,
por que de repente as sociedades foram extintas. Então nós temos aqui os maias, os astecas, os incas, né, aqui na nossa América. Será que foram através dos colonizadores? Será que acabou a água no local? Será que houve uma epidemia muito grande ali, uma doença que alastrou e fez com que as pessoas fugissem daquele local? Então a arqueologia busca isso, busca entender através dos vestígios materiais o que aconteceu com aquela sociedade, determinada sociedade antiga. Que a arqueologia trabalha com o ser humano, com as civilizações, e conhecer as sociedades. Já a geologia estuda a terra. Logia, estudo, né? Geo, terra. Então, estudo da composição, da estrutura, das propriedades físicas. História e os processos que lhe dão uma forma. Por que a terra é redonda? Por que usaram esse material para fazer determinada coisa? Então, a questão física. Arqueologia, sociedade. Geologia, questão física. A geologia dedica-se às rochas, aos minerais, aos fósseis. Estudar como que, de repente, como uma múmia conseguiu manter, se preservar por tanto tempo. Então é uma questão mais física, do material. Já a paleontologia é uma ciência que interage com a biologia e a geologia. Então a geologia faz parte da paleontologia. Então é uma ciência que estuda os fósseis, ou seja, restos mineralizados dos seres vivos ou vestígios de vida, de organismos que existiram durante a história da vida na Terra. Portanto, um biólogo ou um geólogo responsável pelos estudos dessa ciência é denominado também de um paleontólogo. Ele é um paleontólogo. Se esse biólogo, se esse geólogo procura essas estruturas físicas de povos antigos, procura estudar a origem de tudo isso, ele não deixa de ser um paleontólogo. Por quê? Porque a paleontologia é a ciência que interage com a geologia. É a ciência que estuda os fósseis. É a ciência que estuda os restos mineralizados dos seres vivos ou os vestígios de vida de organismos que existiram durante a história da vida na Terra. Mas geologia também. Não, a geologia estuda a composição, a estrutura de propriedades físicas históricas de um processo que deu essa forma. Então não precisa necessariamente de coisas antigas. Tanto o biólogo como o geólogo não precisa estudar a estrutura da Terra de coisas antigas. Mas se ele estudar, se o geólogo estudar de culturas antigas, esse geólogo ele também é um paleontólogo. Entendeu? Esse biólogo também é um paleontólogo. Os arqueólogos, agora esse aqui de cima, os arqueólogos diferenciam-se totalmente do paleontólogo. Por quê? Porque não trabalha com restos de seres vivos. O paleontólogo, sim, o paleontólogo procura a estrutura física daquele material. Já o arqueólogo ele estuda a sociedade, como que eles viviam, e não do que foi feito aquele material. Aquele vaso foi feito com, sei lá, com barro, ou com argila, ou com terracota, ou com, esse fóssil aqui tem não sei quantos anos. Não! O arqueólogo ele não quer saber a estrutura do material, ele quer saber por que o vaso foi feito com aquele material. Ele quer saber o porquê, para entender o que aconteceu com aquela civilização. Então os arqueólogos diferenciam-se dos paleontólogos, porque não trabalham com restos de seres vivos. É uma ciência social. Um arqueólogo estuda as culturas, os modos de vida, como que eles viviam, os modos de vida humana do passado a partir de análise dos vestígios dos materiais. Então observa que uma coisa está conectada com a outra, mas não são iguais. O geólogo, que pode ser um paleontólogo, ele apresenta um material para o arqueólogo. Um geólogo, ele estuda um fóssil, estuda uma múmia, o geólogo. A múmia, nossa, esse cara aqui,
entender, por que que, esse osso aqui, por que que é assim, não sei por que e tal. Material. Então, se esse geólogo está estudando uma múmia, que é pré-história, então ele é um paleontólogo. Aí esse geólogo estuda uma múmia, estuda que tipo de tecido é aquele, que aquela pessoa morreu. Ele morreu de que doença? Tinha cabelo, não tinha cabelo? Tinha espinha, não tinha espinha, entendeu? Então procura a materialidade e mostra para o arqueólogo. Está aqui o material, é isso, estudamos essa múmia. Agora você tenta decifrar como que essa múmia viveu, como que foi a vida dela em sociedade. Aí é o arqueólogo que vai descobrir a vida social dessa múmia e não a questão material dos seus ossos, dos seus órgãos, como que ela morreu, de doença. Tem mais a ver com o modo de vida dessa pessoa ou desse animal, como foi feito aquele material, aquele vaso, por exemplo. Como foi feito aquele vaso é o arqueólogo. Que tipo de material foi feito aquele vaso é o geólogo. O geólogo trabalha com vasos antigos pré-históricos? Trabalha. Então ele é um paleontólogo. Então a paleontologia trabalha com restos de materiais e não com a sociedade. Então por isso que um arqueólogo não é um paleontólogo, porque ele não estuda os restos dos materiais. E nós estamos vendo um local, que é a Colina dos Macacos, que lá no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que possui uma área, não esse local, tá? Não esse local. A área toda do sítio arqueológico é de 56.488,32 HA, que é a nomenclatura para falar dos hectares. Mais de 56 mil hectares, que é o padrão de medida internacional da Terra. Então, quando você mede a extensão de uma territorial, internacionalmente falando, maior globalização aí, né? Eles falam em hectares. 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. 1 hectare. Gente, 1 hectare é muita coisa. 10 mil metros quadrados. Um passo que você dá é 1 metro. Agora você imagina 10 mil metros quadrados, quer dizer, são 10 mil metros. São 10 mil passos. 1 hectare. Agora você vê 56 mil hectares. Multiplica isso aqui por 10 mil. Loucura! Olha o tamanho dessa área arqueológica preservada aqui no Brasil. Está localizada aproximadamente 45 quilômetros essa área, essa cidade, que chama Januária, na região norte do estado de Minas Gerais. Para quem não sabe, nós estamos no mapa do Brasil, né? Aqui nós temos São Paulo, nós estamos aqui, São José do Rio Preto, no centro-oeste aqui. Então o que acontece aqui, ó, Januária. Januária é um município aqui no norte do estado de Minas Gerais. Ó. Isso aqui é Minas Gerais. Olha o Rio de Janeiro aqui, o estado do Rio de Janeiro. Olha o estado do Espírito Santo. Então nós temos aqui Goiás, Bahia, né, Mato Grosso do Sul. Minas Gerais está pertinho de São Paulo. Então você atravessa Minas Gerais e vai lá para o norte, perto da Bahia. Então 45 quilômetros de Januária fica esse sítio arqueológico, Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Então esse Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que é um parque gigantesco, ele tem várias cavernas, eles têm várias grutas como essa aqui. Essa aqui é uma gruta do Janelão, que parece uma janela enorme, né? Janelão. Gruta do Janelão é uma das grutas que tem lá, que abriga mais de 140 cavernas, mais de 80 sítios arqueológicos e pinturas rupestres. Então é uma coisa impressionante a riqueza. Observe que tem até, que passa até um igarapé aqui, tem um riozinho. Provavelmente isso aqui, gente, todo esse formato das rochas foi causada pela ação da água que passava por esse local. Provavelmente esse local começou a ser produzido quando ainda estava submerso, embaixo do mar, e provavelmente depois, com a ação do tempo, o trânsito dessa água formou essa questão geológica maravilhosa que você vê aí. A pré-história. Quando que é a pré-história? Antes de Cristo é tudo pré-história? Não. A pré-história é um período que vai do aparecimento dos seres humanos na Terra até
o desenvolvimento da escrita, até quando ele aprende a se comunicar através de símbolos que são a escrita. A escrita nada mais é do que uma sequência de símbolos. Então, a partir do momento que o homem desenvolveu uma escrita, aquele momento deixa de ser a pré-história. Você vê, o homem não sabia se comunicar, ele se comunicava com um desenho muito louco, não sabe, umas coisas assim. Então, o que acontece? A partir da organização, você viu aquela caverna toda pintada? Tem organização aquilo? Não tem uma pintura em cima da outra? É uma loucura. Então não era uma escrita propriamente dita. Eles às vezes se comunicavam, mas por gestos, né, por sons, mas não tinha uma comunicação organizada por escrita. Então aquilo é pré-história. Esse tipo de nomenclatura, cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Os arqueólogos, a sociedade, arqueólogos, presume que 3.500 anos antes do nascimento de Cristo é que foi que surgiu a escrita. Então, antes de 3.500 anos, né, antes de Cristo, é pré-história. E aí é rupestre. A denominação pré-história começou a ser utilizada no século XIX. Quando a gente fala século XIX, vai de que ano a que ano? Vai de 1801 a 1900. Então, nesse período, durante esse período, é que foi estipulado que a pré-história seria antes do aparecimento da escrita, aproximadamente 3.500 anos antes do nascimento de Cristo. Arte rupestre. O que é arte rupestre? É a arte que existiu antes do aparecimento da escrita. É o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas e divide-se em dois tipos. Pinturas rupestres, são composições realizadas com pigmentos, e gravura rupestre, que são imagens gravadas em incisões na própria rocha. Sabe quando faz aqueles baixos relevos ou altos relevos, né, na pedra, incisões na rocha? Então aquilo ali são gravuras rupestres. Por tudo isso, muitos estudiosos atribuem à arte pré-histórica funções e características comparáveis às da arte como hoje, embora haja uma tendência recente de substituir a denominação arte rupestre por registro rupestre, considerando a incerteza que cerca seu significado. Alguns historiadores dizem que tinha que mudar esse nome de arte rupestre para registro rupestre, porque dá para denominar aquele tipo de pintura como arte, se nós não sabemos ainda o significado, por que eles faziam aquilo. Então é complicado você chamar alguma coisa de arte. Não é qualquer coisa. O Neymar deu um chapéu. Nossa, que arte. Um pouquinho. Não vamos generalizar esse nome arte, porque não é uma coisa para se generalizar. Não é tudo que é bonito que é arte. Não, tem arte que é coisa feia. Depende da intenção do artista. Às vezes o artista quer causar repugnância, quer causar nojo. A intenção do artista foi essa. Porque para ser arte, gente, precisa ser feito por um artista. Não adianta o nenenzinho vai lá, faz um monte de rabisco no papel, aí o pai fala, nossa, que lindo, olha, meu filho é um artista. A criança está treinando a coordenação motora, é que o pai acha que... Mas não é. Às vezes um animal, sei lá, um macaco, um elefante, pega um pincel e joga um monte de tinta na tela. O animal foi treinado para aquilo, um ser humano treinou ele para fazer aquilo. O animal nem sabe o que ele está fazendo. Então cuidado com esse negócio de arte, cuidado para falar que tudo é arte. E aí, e os pré-históricos lá? O homem pré-histórico, era arte aquilo? Será que ele tinha um pensamento artístico? Será que ele pensava em arte quando ele estava fazendo aquilo? Ou ele só queria treinar, ou não tira o alvo? Ou é uma questão de fé, de acreditar que ele ia conseguir dominar o animal no dia seguinte? Será que ele tinha uma preocupação estética? De ficar bonito aquilo ou não? Será que ele queria transmitir uma mensagem com aquilo? Ou ele desenhou por desenhar? Acho que vou desenhar. Vou fazer um desenho aqui. Então precisa ver, precisa conhecer melhor. Nessa região do Parque Nacional Cavernas do Peloaçu, abriga uma etnia que viveram aqui e ainda vivem aqui no Brasil antes dos colonizadores chegarem,
Então, uma dessas etnias indígenas é os Chakri-Abás. Os Chakri-Abás é uma etnia indígena que ainda vivem naquela região e ainda preservam a sua cultura. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ele foi criado em 1999, como a gente viu, foi tombado, né? E está no Vale do Peruaçu, que é uma região com evidências humanas que datam há mais de 11 mil anos. Também é deste período o registro de pinturas nas grutas e cavernas locais. Veja bem, esses indícios de 11 mil anos atrás, dá uma polêmica isso daí. Dizem que o homem ele veio para a América através do Estreito de Bering, que é quando as geleiras, né, do Polo Norte uniu a Europa com a América e eles atravessaram esse Estreito de Bering para chegar aqui. Os norte-americanos atribuem isso aí a um determinado tempo menor do que 11 mil anos. Menor. Então veja bem, como é que pode ter gente aqui? Lógico que a civilização humana dizem que surgiu na África, né? O Homo sapiens surgiu na África. Da África veio para a Europa, da Europa para a América. Essa é a... Tudo são hipóteses, são teorias, que também existia a teoria dos continentes serem um bloco único de terra, que é a Pangeia. A Pangeia, quando os continentes eram unidos, poderiam ter passado seres humanos através desses continentes unidos, que depois os oceanos foram entrando no meio desses continentes através de tremores, né, territoriais, e até hoje, né, a Terra ainda está em movimento. A África era unida aqui com a América, aí depois elas foram se separando, entrou o Oceano Atlântico, né? Então quando a África era unida com a América, era possível sim o Homo sapiens ter passado para a América, e não através do Estreito de Bering. Então, esses relatos aqui estão acabando com essa teoria. E os americanos estão muito bravos com isso e não querem assumir isso daqui. Mas já já isso aí vai mudar. Então, o rio Peruaçu, por isso que chama Cavernas do Peruaçu, é o rio sim, é um garapézinho, né? O rio Peruaçu, um dos afluentes do rio São Francisco, que é o grande rio, teve o seu curso natural fechado por maciços de calcário que hoje abrigam milhares de cavernas, e com o tempo a ação erosiva das águas foi esculpindo o calcário em busca de uma saída. Então calcário é um tipo de pedra que foi esculpida pela ação do tempo das águas. Então a ação do tempo resultou num conjunto de cavernas, muitas ainda virgens, quer dizer que não foram ainda sequer exploradas, não tem a presença humana que tem atraído espeleólogos. O que é um espeleólogo? Espeleólogo é um cientista que estuda as cavidades naturais, chamadas de cavernas. As cavernas têm atraído virgens, têm atraído muitos espeleólogos em busca de grutas ainda não catalogadas. A visitação pública ela deve ser feita com muito cuidado para não danificar os espeleotemas, que são essas estalactites, né, que demoram milhares de anos para serem produzidas, né? Então, e elas são muito frágeis, às vezes um esbarrãozinho assim pode quebrar, e levam milhões de anos para se formarem, né? Porque a água ela vai pingando, né? Ela penetra pela rocha e vai pingando, o calcário vai descendo junto com a água e vai formando essas estalactites aqui, que já chamados espeleotemas. Então o parque ele não está aberto para visitações de turistas, somente para pesquisas mediante a autorização do ICMBio, que é Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então esse instituto emitiu um documento para que você possa visitar esse local, mediante, tem que apresentar o porquê que você tem que ir lá. Não é só para tirar foto, fazer uma selfie.
você tem que ter um estudo científico. Você tem que provar que você vai para esse intuito e que você é um especialista da área e que você vai pesquisar. Então, somente pessoas autorizadas é que podem entrar, que é um órgão governamental que vai autorizar a entrada desse profissional. Então, agora a gente vai ver umas pinturas rupestres e vamos tentar entender. E aí, vamos olhar para essa aqui, ó. O que você acha que é isso aqui? Ó, umas figuras geométricas aqui. Que animal? Será que é um animal? Né? Ó, isso aqui parece uma tartaruga, né? Parece? Isso aqui, ó. Isso, olha. Olha, tem uns pinguinhos aqui. Olha, parece uma espiral de DNA. Ó, parece que tem um carinha caindo aqui. E essas? Será que são montanhas? Isso aqui? Loucura, olha isso aqui. Parece um desenho de um vírus, né? E agora, o que vocês acham dessa imagem? E isso aqui? Ó, aqui parece que são várias pessoas, né? Com as mãos levantadas assim. Será que é um ritual? Um símbolo de algum deus? Parece que esse símbolo se repete aqui, ó. Esse aqui está em um tamanho menor e aqui é o mesmo símbolo, um tamanho maior. E algumas pessoas aqui com os braços abertos. Será que isso aqui é uma fogueira? Será que eles estão fazendo um churrasquinho? Aqui, ó. Isso aqui parece um animal, uma ave. Um siriema, será? Novamente, aquela churrasqueira aqui. Eles gostaram de churrasco, hein? De novo, aquela mesma imagem, né? Para você ver, aquele patinho está logo em cima daquela imagem que a gente estudou aqui em cima, né? Que a gente estava vendo aqui em cima, né? E o patinho está logo aqui embaixo. Muitas figuras geométricas. Aqui, ó, parece uma outra ave. Aqui parece um coelho. Então é isso. Finalizamos. Eu quero que vocês agora façam essa reflexão. Arte rupestre é arte ou é apenas um registro? A gente vai discutir isso em sala de aula e mais outras questões. Pesquise e leve algumas informações extras que vocês pesquisarem para a gente discutir em sala de aula. Tá bom, pessoal? Um beijo e até nossa próxima aula. Valeu!